Agora são 8h27 e vamos conversar com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco. Bom dia, Ana. Bom dia a todos aos ouvintes. Nicoli, a gente teve aí o grande fato político, talvez um dos maiores do ano, a libertação do ex-presidente Lula aí na sexta-feira. Como que você vê isso dentro do cenário político brasileiro atual? Bom, primeiro que esse é o primeiro passo para que o Lula seja absolvido, né? Óbvio que ainda foi uma decisão do STF já na quinta-feira, com o objetivo de apenas conduzir à prisão julgados até aliás, a partir da terceira instância, o que está de acordo com a Constituição brasileira, né? Ou seja, você só pode condenar alguém depois de passar por todos os trâmites legais. Por um lado, parte da população se revolta contra essa situação, achando que, enfim, qualquer prisioneiro, em segunda instância, poderia ser absolvido, né? Muitas mensagens, Twitter, Facebook, Instagram, mostravam notícias falsas, equivocadas, uma vez que casos graves como estupros, assassinatos, há uma prisão preventiva decretada, né? Aliás, em relação a outros corruptos, como é o caso de Cunha, e o próprio ex-governador do Rio de Janeiro, Cabral, essa prisão preventiva também está decretada, uma vez que esses indivíduos prejudicaram o andamento do processo. Agora, de um outro lado, a gente tem que observar que, como eu disse, nós estamos seguindo a Constituição. E é importante que a população tenha isso em mente. Uma vez que a Lava Jato já tem todo um repertório em relação ao Lula, não em relação aos outros processos, mas, sobretudo, em relação ao PT e ao Lula, a Vaza Jato demonstrou que houve uma ação direta do juiz Sérgio Moro, até então juiz Sérgio Moro, em atos que visavam condenar e, de alguma maneira, incriminar o Lula, né? Lembrando que a tarefa do juiz deveria ser apenas e tão somente julgar a, a validade ou não das provas e não atuar diretamente com o Ministério Público, o que, de fato, mancha a imagem da própria Lava Jato, né? Agora, Nicoli, no pronunciamento do ex-presidente Lula ontem não, no sábado, né, em São Bernardo do Campo, tem alguns trechos ali que são interessantes porque mostram justamente que, apesar de ter feito críticas duras em relação a algumas figuras, como o próprio Bolsonaro, também o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol, as críticas foram dirigidas a pessoas e não a instituições, né? Lula, inclusive, lembrou que se entregou à justiça justamente ali para provar a sua inocência, reiterou que o Bolsonaro foi eleito democraticamente, apesar de ter ressaltado que a eleição foi meio roubada, né, como ele disse, né, por conta das fake news, mas ele ressaltou ali que não vai pedir o impeachment do Bolsonaro, inclusive muita gente acha que ele até poderia ter um discurso mais incisivo, mas nesse aspecto, né? Mas ele, de fato, ele respeitou ali, mostrou que respeita as instituições e que acredita nelas, apesar de fazer críticas a essas pessoas. Isso marca também uma divisão muito evidente entre a postura do Lula, aliás, desde sempre, e do presidente Jair Bolsonaro? Claro que sim, né? O PT sempre foi um partido que defendeu as instituições. Na Constituinte de 88 ajuda a construir essas mesmas instituições, desde o Ministério Público, fortalecimento da divisão dos poderes, o controle mútuo desses poderes entre si, né? Ou seja, o STF, o Congresso e o Poder Executivo. E, além disso, a gente não pode esquecer que a própria Lava Jato é fruto de uma lei aprovada no governo Dilma, exatamente para dar mais autonomia para o Ministério Público, para que ele pudesse correr atrás de casos de corrupção. Então, desse ponto de vista, a gente tem que realmente observar que o PT foi um partido que sempre defendeu as leis da Constituição. O Lula não sai do país, não foge, ou seja, aceita as leis aqui vigentes, de modo que, desse ponto de vista, o PT e o Lula têm uma visão de defesa das instituições diferente da família Bolsonaro, né? Quando a gente observa que os filhos de Bolsonaro desejam o fechamento do STF e até mesmo a criação de intrigas dentro do partido PSL, estabilizando a ordem democrática, né? Então, essa é uma diferença clara, né? Ou seja, o PT tem uma formação democrática,
apesar de ser um partido de esquerda, nunca foi um partido que desejou golpe, ou muito mesmo romper com as instituições liberais, democráticas, e sempre lutou em função da preservação dos direitos. Então, isso é um ponto importante para a gente diferenciar a figura de Bolsonaro e do próprio Lula, né? Lembrando que o próprio Bolsonaro, aparentemente, contribuiu com o golpe que está em exercício na Bolívia, né? O golpe de Estado. Agora, em relação também à questão justamente desse cenário internacional, a gente teve vários líderes aí reconhecendo e parabenizando, né, o ex-presidente Lula pela sua libertação, desde o ex-primeiro ministro da França, François Hollande, como também líderes do Partido Trabalhista Britânico, Jeremy Corbyn, o líder democrata dos Estados Unidos, Bernie Sanders. Enfim, tivemos várias pessoas aí, inclusive Steve Bannon, que é o estrategista, né, foi estrategista do Trump, também aí colaborou com a campanha de Jair Bolsonaro, reconhecido aí por muita gente como o rei das fake news, por ser alguém que consolidou esse tipo de estratégia em campanhas eleitorais. Ele disse que o Lula é o grande líder da esquerda globalista. A gente põe umas aspas nesse globalista porque é mais uma dessas coisas, porque é mais uma fake news do Bannon. Como é que você vê aí esse reconhecimento internacional e a possibilidade do Lula interferir, né, de uma forma positiva em cenários turbulentos de outros países vizinhos aqui da América do Sul? Bom, Lula é de fato uma figura reconhecida internacionalmente, capaz de apaziguar ânimos, né? A gente não pode esquecer que o próprio tratado de redução de alimentação de urânio feito pelo Irã foi uma orquestração do Lula, né? A gente não pode esquecer disso. Depois, o próprio Estados Unidos, ainda no governo Barack Obama, ratifica um acordo muito semelhante àquele que foi estabelecido pelo Itamaraty na época do PT. E aqui na América do Sul, o Brasil sempre foi um país de referência, né? Capaz de intermediar conflitos. O Itamaraty sempre exerceu muita influência aqui no Cone Sul, com o objetivo exatamente de dar mais segurança jurídica nas relações internacionais e até mesmo internas desses países, né? E, lamentavelmente, o que a gente vê agora é um Itamaraty absolutamente tomado por uma ideologia antiglobalista, contra os interesses da população da América Latina e a favor, sim, de interesses comerciais americanos. Isso explica a entrega do pré-sal, que foi, aliás, um fracasso, né, na última semana, assim como também a forma como os Estados Unidos têm intervido em outros países da América Latina, né, o Chile, o Peru, o Equador e agora a Bolívia, nesse sentido de produzir instabilidade a fim de que os governos fortaleçam, centralizem o poder político respeitando os direitos humanos ou então até mesmo apoiando movimentos golpistas, como é o caso da Venezuela, né? Então, Lula é uma figura que internacionalmente teria capacidade de permitir que o Brasil entrasse em diálogo com outras nações, até mesmo para resolver esses tipos de conflitos que podem produzir no resto da América Latina guerras civis ou situações conturbadas de respeito aos direitos humanos, né? Agora, a gente já tem aí uma reação no Congresso Nacional que vai tentar tramitar de forma rápida, né, pelo menos essa é a intenção dos autores da proposta e da PEC, que na verdade estabelece, aí, que contraria a decisão do Supremo, estabelecendo aí a possibilidade de se executar a pena após a condenação em segunda instância. Como é que você vê essa movimentação no Congresso Nacional? Você acha que isso vai prosperar? Difícil que prospere, porque muitos partidos têm membros também sendo julgados em segunda instância. Isso, do ponto de vista político e partidário, seria um suicídio, né? Já que muitos partidários acabariam sendo presos, além de que isso poderia gerar um outro problema jurídico, uma vez que o direito no Brasil ele não é retroativo, né? De modo que, uma vez que o próprio Congresso eventualmente venha aprovar a prisão em segunda instância, isso passaria a valer, eventualmente, a casos que passem a ser julgados depois da data dessa aprovação, e não antes. De modo que o próprio Lula, entre outros indivíduos que foram soltos, talvez essa mesma lei nova que viesse a surgir no Congresso não pudesse ser aplicada àqueles indivíduos que já foram soltos, né? Então, isso pode gerar mais problemas de interpretação jurídica e mais
novelas no interior do próprio STF, exatamente para verificar se é possível ou não levar novamente à prisão aqueles que já foram soltos. Né? Então, vejam que são mais problemas que possam vir à tona. Né? Também a gente vê pessoas se manifestando, políticos, inclusive, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso falando que, né, insinuando, sugerindo, alguns falando de forma direta, que o ex-presidente Lula pode, na verdade, reforçar a chamada polarização. E aí eu fico pensando, Nicole, queria a sua avaliação, mas o Brasil já não está polarizado politicamente desde ali da vitória da presidenta Dilma para o seu segundo mandato, quando Aécio Neves não reconheceu a derrota? Quer dizer, se existe algum tipo de polarização, ela não vai sumir ou aumentar com o ex-presidente Lula, porque desde aquela época ali, um integrante do partido, inclusive do ex-presidente Fernando Henrique, ele forçou ali um embate e a gente sente os efeitos desse embate aí até hoje. Bom, eu diria que a polarização que nós estamos vivendo hoje, ela tem uma diferença em relação àquela que nós vimos em relação às disputas entre PT e PSDB. Uma vez que agora a polarização ela se dá entre alas progressistas de defesa da Constituição e outros que, no caso, defensores do PSL e do próprio Bolsonaro, são aqueles que agem contra direitos humanos, contra a própria Constituição e têm um viés, de alguma maneira, fascista, né? Então, existia antes uma polarização, eu diria, saudável, né, entre um debate desenvolvimentista, keynesiano, direitos sociais, que era angariado pelo PT, e, por outro lado, uma outra visão de mundo, que era, de fato, neoliberal, e de redução dos custos ou dos gastos do Estado em relação à economia, em relação aos benefícios sociais. Até esse ponto, essa discussão ocorre em vários países do mundo, e dentro de uma esfera democrática é saudável que ela ocorra. A gente não pode esquecer que, com a ascensão de Bolsonaro, o neoliberalismo ganhou outro contorno, contornos de autoritarismo, desrespeito à Constituição, a uma visão contra a defesa do meio ambiente. Então, nesse caso, hoje a gente já vê pessoas que, mesmo tendo votado em Bolsonaro na última eleição, hoje já se voltam contra o atual presidente, e não necessariamente uma defesa do presidente Lula, mas da constitucionalidade ou não da prisão do presidente. Né? Então, eu diria que hoje uma parte da população já arrependida não tem a mesma visão de antes, quando não se acreditava que Bolsonaro pudesse tomar atitudes tão primitivas e bárbaras, né? Como vem tomando, até mesmo frente a ações, perdão, ações policiais, quando de assassinatos de pessoas nas ruas, no Rio de Janeiro, etc. Então vejam que, muitas vezes, Bolsonaro não se manifesta, não abre a boca, sequer se deu ao trabalho de visitar o Nordeste, o litoral nordestino, com as manchas de óleo. Né? Então, todas essas situações levam a um novo tipo de polarização, que nós temos progressistas, em que nós temos desde liberais, mais com uma visão mais, como eu disse, o progressista, assim como a esquerda, e não necessariamente a gente tem aquela disputa das últimas eleições anteriores a 2018, quando de fato a gente tinha os liberais contra keynesianos, desenvolvimentistas, né, nas mãos da esquerda. Então eu diria que hoje o conflito é outro. E uma sociedade polarizada é positivo, uma vez que o debate político ele se enriquece, desde que se respeitem os direitos humanos, a liberdade de expressão, coisa que Bolsonaro aparentemente não demonstra fazer. Basta a gente lembrar que nos últimos 12, 14 anos, o PT foi massacrado pelos meios de comunicação tradicionais, principalmente a Rede Globo e a revista Veja. E não se escutou em nenhum momento o Partido dos Trabalhadores ousar em retirar a liberdade de expressão desses meios de comunicação. Bolsonaro, ao contrário, em menos de um ano de governo, não soube lidar com a imprensa, a ponto que, na semana passada, retrasada, deu um verdadeiro chilique na sua live, né, na internet, ameaçando mesmo não renovar a concessão da Rede Globo. É importante a gente parar para pensar nisso, né, que é fundamental nós termos divergência, polarizações, e uma sociedade em que não há polarização, uma sociedade manipulada, uma sociedade que se vincula cada vez mais aos interesses de uma minoria econômica, ou seja, da própria elite econômica, né?
E também é importante essa distinção que você faz, porque muita gente aproveita, né, quando fala de polarização, para estabelecer uma espécie de falsa simetria, como se fossem dois extremos, mas na verdade a gente tem um extremo, o presidente Jair Bolsonaro, que está na extrema-direita, e quando você coloca a esquerda, ou o próprio PT, ou partidos como o PSOL, PCdoB, a gente está falando mais de uma centro-esquerda ou de uma esquerda, nunca de uma extrema esquerda, como se fosse uma simetria ali em relação à extrema-direita representada pelo Bolsonaro. Exatamente. Desde a queda do Muro de Berlim, que na última semana completou 30 anos, os partidos de esquerda não desejam mais um viés revolucionário, né? O socialismo real, de Stalin principalmente, demonstrou que a própria existência do socialismo, com uma economia fechada, ela não tem uma possibilidade de sobrevivência. De modo que os partidos de esquerda migraram para uma visão mais social-democrata, de defesa, inclusive, de direitos liberais, liberdade de expressão, e é isso que a gente tem visto na América Latina, né? Diga-se de passagem. Agora, o que está acontecendo com Bolsonaro é uma visão arbitrária, né? De redução desses direitos, né? O PSL não tem uma tradição democrática, aliás, não tem tradição nenhuma, a não ser hoje um vínculo com militares, ainda mais angariado pelo outro partido que apoia Bolsonaro e que tem um vice-presidente, o Mourão, que é o PRTB, né? Onde a gente tem uma grande quantidade de militares afiliados, né? Então, isso vai mostrando que o PT, assim como parte das sociais-democracias mundo afora, aprenderam a lidar com o jogo democrático e conquistar benefícios sociais a partir do próprio jogo e disputas democráticas. Só que isso, ao mesmo tempo que é benéfico, uma vez que se respeita as constituições e não há derramamento de sangue em nome de uma revolução, por outro lado, cria necessidade de diálogo com grupos conservadores e muitas vezes antidemocráticos, e que, enfim, isso resulta nos casos de corrupção e alianças com partidos que, em tese, não deveriam se associar aos partidos de esquerda, mas só se associam em nome de interesses, benefícios econômicos, em nome do calor da hora, a fim de obter vagas em ministérios ou mesmo enfim, posições importantes em órgãos estatais, né? Foi isso que aconteceu no Brasil, aconteceu no Chile de Bachelet e na própria Bolívia, né? Ou seja, são governos que, ao lidarem com o jogo democrático, liberal, acabam entrando em verdadeiras armadilhas, uma vez que, quando se estabelece um melhor nivelamento da população, ou seja, quando a população tem inserção à educação, saúde, moradia, isso começa a afetar privilégios das elites. E a gente tem visto isso na América Latina, né? Como governos à esquerda, mas que defendem algumas bases liberais, acabam se defrontando, depois de algum tempo, com interesses das elites, que são agentes econômicos do mercado externo, né? Com o objetivo de conduzir a outras nações, principalmente Estados Unidos, as matérias-primas, né, como é o caso da Bolívia com lítio, aqui no Brasil petróleo, no Chile o cobre, uma parte do lítio também. Então, essa é uma parte da realidade que está por trás e dos problemas, né, que trazem a participação da esquerda nessa visão mais soft, ou seja, de tentar produzir um diálogo que muitas vezes tem um sucesso no primeiro momento, mas a sequência acaba gerando desestabilidade por conta instabilidade por conta dos interesses econômicos das elites desses países, né? Agora, Nicole, voltando para o pronunciamento ali do ex-presidente Lula no sábado em São Bernardo do Campo, às vezes tem algumas coisas que são simbólicas que chamam a atenção. Por exemplo, a presença ali na linha de frente, digamos, do palanque do Marcelo Freixo, deputado do PSOL do Rio de Janeiro, e do outro lado ali dele, quase na mesma posição, da deputada Benedita da Silva, também do Rio de Janeiro. E muita gente fala em uma chapa, na verdade, para as eleições municipais do ano que vem, com o Freixo na cabeça de chapa e a Benedita de vice. Também há movimentações aí de articulações do PT abrindo mão, possivelmente, da cabeça de chapa, por exemplo, em Porto Alegre e algumas outras cidades, para facilitar uma articulação, uma união de partidos de esquerda. Você acha que a liberdade do Lula ela facilita esse tipo de conversa, de diálogo entre partidos como o PSOL, o PCdoB, o PT, no sentido de fortalecimento das esquerdas aí nas eleições municipais do ano que vem?
Só não facilita como é uma questão de necessidade, né? Uma vez que, ainda assim, em torno da figura de Bolsonaro, a tendência é que a gente tenha centenas de prefeitos eleitos por conta dessa influência, né? De uma visão reacionária, retrógrada, e de contra os direitos humanos, né? Então, uma das tendências do PT não é só apoiar o PSOL, como também criar uma bandeira de esquerda mais ampla. Inclusive, Lula demonstrou o interesse de conversar com Ciro Gomes, né, que por enquanto se mostra como uma figura muito dúbia, tentando ainda ganhar algum espaço para as eleições de 2022. Então, diante dos fenômenos mais conservadores que estão acontecendo no Brasil, a união dos partidos de esquerda se torna algo necessário. E mais um elemento, no próprio discurso de Lula, no último sábado, surgiu um elemento novo dentro desse debate, né, pelo menos nas mãos de Lula, que é promover candidatos eleitos, claro, com o objetivo de combater as milícias e reduzir, portanto, a violência angariada por esses grupos, né? Que são grupos hoje politicamente organizados em várias cidades do Brasil, né, Nicoli? Exatamente. Provavelmente tenham sido os responsáveis pela eleição de Bolsonaro. E pelo andar da carruagem, possivelmente, não é uma certeza, mas uma hipótese a respeito da morte de Marielle é a ideia de que ela sabia ou teria condições de saber da relação dos bolsonaros com as milícias, o que viria ano passado a prejudicar a própria eleição de toda a família Bolsonaro, né? Retirando dessa família todos os benefícios e cortando pela raiz o laranjal que representa essa família na política brasileira, né? Então, é um elemento novo aqui, toda semana aparecem novos dados sobre o caso Marielle, desde subornos a delegados, o sumiço de provas, né, e de imagens. Então, a gente tem que parar para pensar que o caso Marielle ainda pode ser decisivo para as eleições municipais do ano que vem, principalmente para a eleição de 2022 à presidência. Tá certo, Nicoli. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Conversamos aqui com Paulo Nicoli Ramires, ele que é cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.